Boa noite. Então estamos aqui para este momento de partilha sobre a Lécio Divina e é bom contar com a sua presença, com a sua participação. Convide os irmãos da nossa comunidade paroquial para que possam participar conosco deste momento. E aí, já estão por aí? Então vamos começar a nossa conversa sobre a Lécio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite é que a Lécio Divina não é uma modalidade de oração nova, é uma modalidade de oração antiga, vivenciada, experimentada pelos primeiros cristãos, pelos padres da Igreja. Hoje nós estamos mais habituados a uma experiência de oração, daquelas orações que nós aprendemos, que de fato são importantes, alimentam a nossa fé, a nossa espiritualidade cristã, mas a Lécio Divina, ela nos coloca em contato direto com a Palavra de Deus. E então, é esta experiência de rezar, tendo como fundamento ou como mola mestra desta experiência de oração a própria Palavra do Senhor. Para nós compreendermos de antemão, a Bíblia Sagrada, ela contém a Palavra de Deus dirigida aos homens. Portanto, na Bíblia, nós encontramos a Palavra de Deus que foi dirigida a todos nós. E deste modo nós devemos recorrer à Sagrada Escritura, nós devemos recorrer à Bíblia para a nossa experiência de oração. Estas palavras que nós encontramos na Bíblia, elas demonstram o amor que o Senhor, Ele tem por todos e por cada um de nós. Então, a grande descoberta que nós fazemos na Bíblia, nesta Palavra de Deus dirigida a nós, é o grande amor que Deus tem por nós. Estas palavras da Bíblia, elas foram escritas por mãos humanas, mas foram escritas, sobretudo, pela inspiração do Espírito Santo. Os homens escreveram aquilo que Deus inspirava em seus corações e escreveram uma história de salvação, a história da nossa salvação. Ora, se estas palavras foram escritas mediante a inspiração do Espírito, nós chegamos a uma conclusão muito simples. Nós só podemos compreender a palavra mediante também a inspiração do Espírito Santo de Deus. Sem a força do alto, sem a força do Espírito, nós não temos capacidade para compreender esta palavra do Senhor. A leitura da palavra do Senhor, ela não deve ser feita da mesma forma que eu leio, por exemplo, um romance, ou mesmo um livro de ficção. É diferente. Quando a gente pega um outro livro para ler, nós temos uma dinâmica própria. Quando nós vamos ler a Palavra de Deus, nós temos que ter também esta dinâmica, que é a dinâmica da oração. Sabe por quê? Porque a Palavra de Deus, ela é transformadora. A Palavra de Deus tem uma força para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração e o nosso viver.
E, portanto, quando eu leio, quando eu rezo esta palavra, ela tem então esta força de tocar o meu coração, o meu entendimento, as realidades que eu estou vivendo e transformar assim a minha vida. Por isso, a melhor forma de ler as Escrituras é por meio de uma leitura orante da palavra do Senhor. A igreja, ela nos ensina esta prática da Lécio Divina, que, como dizia no início, não é uma prática nova, mas uma prática antiga. E esta leitura orante da palavra de Deus, ela deve ser feita diariamente. Então aqui a gente já responde uma primeira pergunta: quando devo fazer a leitura orante da palavra? Todos os dias. Nestes tempos que nós estamos vivenciando, da experiência de uma igreja mais doméstica, quando nós somos ainda mais convidados a esta oração pessoal, a esta oração familiar, nós devemos intensificar esta prática da leitura orante da palavra de Deus. E, portanto, todos os dias eu devo fazer esta leitura orante, para que a palavra de Deus penetre em meu coração, para que a palavra de Deus penetre em seu coração e possa produzir os frutos necessários para uma verdadeira conversão. Se você não sabe fazer a leitura orante da palavra, agora eu vou ensinar para você como fazer esta experiência. Ela é muito simples, acontece em 4 passos: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Leitura, meditação, oração e contemplação. Mas eu quero te dizer e partilhar contigo que antes destes passos, ou do primeiro passo, que é a leitura em si do texto sagrado, nós somos convidados a invocar o Espírito Santo. E este, portanto, é um passo preliminar para que a gente possa fazer bem a leitura orante da palavra do Senhor. Como esta palavra foi inspirada pelo Espírito, nós só podemos chegar à compreensão da mesma na força do Espírito. E, portanto, você deve escolher um local da sua casa, um lugar da sua residência, para fazer esta experiência da leitura orante. Se na tua casa não tem um cantinho de oração, um oratório, um lugar específico para a tua oração pessoal, você deve então escolher um local onde você se sinta bem. Prepare o ambiente. Você pode colocar uma toalha em uma mesa, a Bíblia Sagrada, que não pode faltar para esta experiência de oração. Você pode até mesmo acender uma velinha. E depois que o ambiente pronto, ou mesmo no chão, se você assim preferir, sentado numa postura confortável, que você se sinta bem, porque esta experiência de oração, ela não pode ser rápida, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Nós precisamos, no mínimo, para fazer uma boa experiência de oração com a palavra, de uns 15 minutos. Então, se a gente não tem este tempo, nós precisamos encontrar. Então, arrume um ambiente, encontre um tempo no teu dia para fazer esta experiência da leitura orante e então, se colocando ali naquele local que foi preparado, você vai fazer este passo preliminar, que é a invocação do Espírito Santo. Tem várias orações do Espírito Santo que nós conhecemos, que nós rezamos,
mas tem também cantos ao Espírito Santo. E, portanto, quem gosta de cantar, cante, porque, como dizia o nosso amigo Santo Agostinho, quem canta, reza 2 vezes. E então você pode cantar, ou mesmo rezar, ou mesmo fazer uma oração espontânea que brota do teu coração, pedindo que o Espírito Santo venha em teu auxílio, que o Espírito Santo venha sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre o teu corpo, sobre a tua vida, para que, inundado da força do alto, você possa então fazer a experiência da oração. Tendo invocado o Espírito Santo, nós então passamos para o primeiro passo. O primeiro passo desta escada que nós somos convidados a subir, ou destes degraus, se chama leitura. Ora, se eu vou rezar a palavra, eu não posso rezar a palavra sem ler a palavra. E então eu preciso escolher um texto. Pode ser o texto do dia, a leitura do dia, ou a primeira leitura, ou o Evangelho, ou você pode escolher um outro texto de acordo com a situação que você está vivendo. Então, tendo escolhido o texto, é a hora de ler o texto. Uma dica importante: leia o texto. Leia o texto. Leia o texto. Por que estou repetindo isso? Porque às vezes a gente vai ler a palavra e a gente já conhece aquele texto. E então a gente diz: eu já conheço esse texto. E eu vou contar uma historinha rapidinha aqui para vocês. Não sou muito de contar história, não tenho jeito para isso. Mas um professor nosso de liturgia, ele dizia que um padre já bem idoso, e então ele foi ler o Evangelho do domingo para preparar a homilia, e quando ele começou a ler o texto, ele disse assim: já sei esse texto. Fechou a Bíblia e foi com a homilia já pronta em sua cabeça. Nós não podemos fazer isto, porque assim a gente perde a oportunidade do encantamento com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é sempre nova. A palavra de Deus, ela é sempre eficaz. E quando eu me proponho a ler o texto, eu preciso ver os pormenores do texto. Qual é o ambiente que aquele texto foi escrito? Quais são os personagens que aparecem no texto? Quem fala? Como fala? Tem emoção nessa fala, naquilo que é dito? Quer dizer, eu preciso ler prestando atenção nos detalhes. E, portanto, não pode ser uma leitura rápida. Precisa ser uma leitura pausada, uma leitura atenta, e eu preciso até mesmo ler este texto 2 ou 3 vezes, para que eu possa compreender a riqueza que o texto ele tem em si mesmo. Caso contrário, eu não farei uma boa experiência de oração. E quando eu estou lendo o texto, uma grande pergunta deve aparecer na minha cabeça: o que o texto me diz? Então, lendo o texto, esta pergunta ela deve ir aparecendo: o que este texto que eu estou lendo, ele me diz? Se alguma palavra eu não compreendo e eu tenho um dicionário bíblico, eu posso pegar o dicionário para olhar o que significa. Ou mesmo recorrer àquelas notas de rodapé que tem em algumas Bíblias e que me ajudam assim a compreender melhor o que o texto diz. Então, o que o texto está dizendo?
Este texto foi escrito com a finalidade de dizer o quê? Então, este é o primeiro passo. Ler o texto atentamente. Uma vez, duas vezes, três vezes, se for necessário, prestando atenção nos detalhes que o texto tem. Quando eu vou lendo o texto, eu vou assimilando aquilo que o próprio texto tem e apresenta para a minha vida. E, portanto, eu preciso respeitar o texto tal como ele é, sem interpretações precipitadas, sem achar que já conheço este texto como contava a história que o meu professor de liturgia contava para nós. A Sagrada Escritura é como uma fonte de água, e uma fonte de água límpida. E aqui está escrito: quem tiver sede, venha a mim e beba. Então nós precisamos beber desta fonte, que é a palavra. A cada instante brota uma água nova que não é a mesma água do segundo anterior. Isso acontece muito comigo. Todas as vezes que eu leio a palavra, eu encontro na palavra uma novidade. E eu procuro transmitir isso para vocês, para os fiéis, para os irmãos que acompanham. E assim minhas homilias, elas são precedidas sempre desta experiência da oração, da leitura orante da palavra de Deus. Então, eu procuro descobrir aquela novidade que a palavra está apresentando à minha vida, ao meu coração, para partilhar com você. É também esta experiência que você é convidado a fazer pela leitura orante da palavra. E quando a gente lê o texto, nós devemos fazê-lo com respeito de quem se encontra pela primeira vez. É aquele cuidado que eu dizia: eu já conheço este texto. A gente não pode fazer a leitura nesta dimensão. Nós precisamos ler com atenção e apreciar tudo aquilo que o texto ele tem a nos dizer. Então, este é o primeiro passo, a leitura. Subimos o primeiro degrau. Agora nós vamos subir o segundo degrau. E o segundo degrau é a meditação. Então, você lê o texto uma vez, duas vezes, você está com o texto na cabeça, no coração. Agora você vai meditar este texto. E então vem uma segunda questão que nos ajuda. A primeira, o que o texto diz. E a segunda, o que o texto está me falando. Então, o que este texto que eu li, ele está falando para a minha vida e para o meu coração. É na meditação que eu vou encontrar esta resposta. Após ler com atenção, pense: o que essa palavra diz para mim? Em que ela me tocou? Qual é o ponto da minha vida que ela atinge neste momento? Então esse é o momento para que você possa refletir sobre a palavra, até mesmo ruminar aquele texto. Ruminar significa mastigar várias vezes. E eu penso que nos falta isso. Ruminar a palavra de Deus. Mastigar várias vezes a palavra de Deus. Para que a gente possa sentir o sabor que a palavra de Deus ela tem para nós. Então buscar um sentido novo, colocar-se diante da palavra como quem seja o destinatário daquela mensagem. É para você que Deus está falando. É comigo que Deus está falando. Então, aquela palavra que eu li e que agora eu estou meditando, ela deve entrar em cheio em minha consciência e no meu coração. É o momento de entender que a palavra de Deus foi escrita para você de um modo todo especial. Então, a meditação, este segundo degrau,
é a experiência da repetição mental que eu devo fazer, ou mesmo uma repetição oral de uma palavra que me tocou, que ficou gravada em minha mente e em meu coração. Uma frase, um versículo. Você pode então repetir por várias vezes. Na medida em que você vai repetindo, Deus vai falando à tua vida, Deus vai falando ao teu coração. Repetir de memória com a boca o que foi lido, o que foi compreendido, para que possa ser agora assimilado. Vamos ruminar até que a boca e a cabeça passe para o coração. Já não é mais só o que o texto diz, mas o que esta palavra está dizendo hoje, o que me diz concretamente dentro da realidade que estamos vivendo. Então a gente não pode ler a palavra apenas em uma perspectiva do passado. Esta palavra precisa ser atualizada. Esta palavra precisa ser trazida para o presente, para o hoje da minha vida e da minha história. E, portanto, dentro da situação, da experiência que vivo, o que esta palavra está dizendo para mim. O que Deus falou no passado e o que Ele está falando hoje através deste texto. E assim Deus continua falando à nossa vida e falando também ao nosso coração. Então, primeiro passo, a leitura, o segundo passo, a meditação. O que o texto diz e o que o texto está me falando. Então, o que Deus está me dizendo por meio desta leitura orante da palavra de Deus? Tendo feito estes dois passos, nós somos convidados ao terceiro passo, a oração. O que o texto me faz dizer a Deus? Olha que interessante. Primeiro o que o texto diz, depois o que o texto está me falando, quer dizer, o que Deus está dizendo à minha vida, e agora a minha resposta. O que o texto me faz dizer a Deus? Sabe por quê? Porque a experiência de oração é sempre uma experiência dialogal. Deus me fala através da sua palavra e agora, por meio da oração, eu respondo àquilo que Deus me diz, àquilo que Deus me propõe. Quando você se colocar diante da palavra, a oração virá naturalmente. A oração é fruto dessa meditação. E esta oração, ela pode ser uma oração de súplica, ela pode ser uma oração de louvor, uma oração de agradecimento, ou mesmo uma oração de intercessão. E aqui eu quero deixar claro para você que nesta oração, o que o texto me faz dizer a Deus, é interessante que nós não apresentemos a Deus aquelas orações que nós já sabemos, aquelas orações que nós já decoramos, mas é a oração que brota do meu coração, que reza, do meu coração que fala, que dialoga com o Senhor por meio da sua palavra. Então esta oração, ela precisa ser espontânea. É a oração que agora brota da vida e do coração de quem reza, de quem dialoga com o Senhor por meio da palavra. Então você precisa se sentir livre. E é bonito a gente perceber que a leitura orante não é uma experiência de oração, mesmo tendo seu método e seus passos, mas não é uma experiência de oração que nos enclausura, mas é uma experiência de oração que nos deixa livres diante de Deus.
para que agora eu possa abrir o meu coração e responder ao Senhor aquilo que foi tocado, aquilo que marcou a minha vida. É um momento entre você e Deus. Fale o que você sente e deixe Deus te ouvir. Olha que bonito. É você falar para Deus o que você sente e permitir que Deus te escute. Deus nos escuta. Do mesmo modo que nós escutamos a Deus, num primeiro momento, lendo o texto, meditando o texto, agora na oração é o próprio Deus que nos escuta e que acolhe, portanto, a nossa oração. Tendo feito a oração, nós então passamos para o quarto e último passo, que é a contemplação. Qual o meu novo olhar? A partir da palavra que eu li, que eu meditei e que eu recebo. Quem passa pela palavra, ou a palavra que passa na nossa vida, que entra na nossa vida, não pode sair do mesmo jeito. A gente precisa sair transformado, a gente precisa sair modificado pela força que a palavra tem, transformadora na nossa vida. E, portanto, qual é o meu olhar agora que eu saio desta experiência de oração? Depois que você fala, é o momento de ouvir ao Senhor. Fique em silêncio e Ele dará a resposta aos seus questionamentos. Toda oração tem questionamento. E na contemplação, eu vou então compreender o que Deus está respondendo à minha vida. Se porventura na minha oração eu coloquei algum questionamento diante do Senhor, Ele agora vai me responder. E para que eu possa escutar as respostas de Deus, eu preciso silenciar. E a contemplação é, portanto, esta experiência do silêncio, do recolhimento, de quem se propõe a escutar mais uma vez a voz de Deus. Ele dará a resposta aos teus questionamentos. Permita que o Espírito Santo de Deus te conduza neste momento de contemplação. Não queira conduzir a contemplação, mas deixe que o Espírito conduza. Sinta a presença dele contigo e permaneça na presença dele. Meu irmão, minha irmã, você que me acompanha nesta primeira live que eu estou fazendo, motivado, incentivado pelos irmãos da Pastoral de Comunicação, da nossa comunidade paroquial, eu quero te dizer isso. Faça esta experiência e você vai crescer muito espiritualmente. Vai crescer na amizade com Deus. Vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. E ainda vou te dar mais uma dica, algo que eu gosto de fazer. Ainda tenho meus primeiros caderninhos de quando comecei a experiência da leitura orante no seminário, no ano de 1995. Já faz alguns anos, não é bem verdade? Então, tenha um caderninho para que você possa fazer as suas anotações. Depois que terminar a experiência de oração, coloque ali a data e qual foi o teu sentimento, a palavra que te tocou, a oração que brotou do teu coração e o que você conseguiu escutar da voz de Deus que fala a nossa vida constantemente. Esta experiência, como já vos disse, nos faz crescer espiritualmente. É algo que quando a gente aprende a fazer, se torna muito gostoso, muito espontâneo e muito natural na nossa experiência de vida. Para concluir, eu não sei se tem alguma pergunta, mas quero partilhar com você o número 26 da Dei Verbo,
que é uma constituição dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II, que diz o seguinte: assim, pois, que pela leitura e o estudo dos livros sagrados seja difundida e glorificada a palavra de Deus, e que o tesouro da revelação confiado à Igreja cada vez mais encha os corações dos homens, assim como a vida da Igreja se desenvolve pela assídua participação no mistério eucarístico, assim é lícito esperar um novo impulso de vida espiritual, de uma acrescida veneração pela palavra de Deus que permanece para sempre. Então aqui a Igreja, ela nos motiva e nos convida a buscar esta veneração pela palavra de Deus, que dá um impulso à nossa vida espiritual. Esta palavra de Deus que permanece para sempre, esta palavra de Deus que é sempre nova. Aqui uma pergunta: qual é a ordem de leitura que o Senhor nos indica? Como eu dizia no início, você pode escolher a leitura do dia. Eu gosto de meditar sempre o texto do dia, o Evangelho do dia ou a primeira leitura. Ou escolher uma leitura que possa falar a situação que você está vivenciando. Então eu indicaria o Evangelho de cada dia ou mesmo a primeira leitura de cada dia. Tem mais alguma pergunta? Aqui outra pergunta não tem a ver com o assunto que nós estamos falando, a leitura orante, sobre as confissões. As confissões vão continuar, os padres estão atendendo aqueles casos mais urgentes, e quando esta pandemia passar, nós vamos retomar o curso normal da nossa vida eclesial, das nossas atividades paroquiais, que eu espero que seja o quanto antes. O que faz falta à vida do pastor também, o contato com o seu povo, com a sua comunidade, as atividades pastorais que nós realizamos. Tem mais alguma pergunta? Tenho o costume de fazer minhas orações sempre que acordo ainda na cama, não arrumo um ambiente para isso. Precisa mudar? É interessante. Quando a gente tem um ambiente próprio para a oração e, como dizia também, a postura do corpo, isso nos ajuda a rezar melhor. Porque às vezes quando nós acordamos estamos ainda com um pouco de preguiça, não é? Então o corpo meio mole. E se a gente estabelece um horário, um local, né, uma postura, sentado, ajoelhado, né, sentado sobre as pernas, enfim, estas posturas nos ajudam a rezar também melhor, né? O corpo, ele reza conosco. A gente precisa ter esta compreensão também, não apenas a nossa mente, o nosso coração, mas o nosso corpo, a totalidade do nosso ser. Como o Senhor decidiu ser padre e como foi sua conversão? Eu nasci na igreja praticamente, né? Então eu não fui uma pessoa que vim de uma experiência mundana e, como nós poderíamos dizer, alguns dos apóstolos, não é? Ou mesmo do próprio Paulo, que veio de uma experiência e foi para outra. Eu nasci no berço católico, né? Dentro da igreja, costumo assim dizer, foi criado na igreja, e aos 11 anos eu senti o chamado de Deus para esta vocação. Era ainda uma criança, e então não sabia muito bem o que era aquela voz,
o que Deus estava querendo me dizer, e um amigo, coordenador do grupo de coroinhas, que era vocacionado, hoje ele é padre também, Frei Sebastião, eu disse para ele com toda a inocência da minha vida e do meu coração, eu estou ouvindo uma voz, uma inquietação. E então ele dizia para mim, venha participar do grupo vocacional. E entrei no grupo vocacional aos 11 anos, fiz todo o processo de discernimento e, terminado o 2º grau, que naquela época dizia assim, entrei no seminário e fiz todo o processo de formação. Tenho certeza do chamado de Deus na minha vida, respondi a este chamado com alegria e sou feliz como padre, graças a Deus. É certo fechar a Bíblia, fechar os olhos e pedir ao Senhor uma palavra e abri-la ao acaso para sair uma leitura daquilo que você precisa? Como eu já disse, eu oriento a leitura do dia, não acho que esta prática que muitos têm seja errada, mas eu acredito que conhecendo a palavra, se você está vivendo uma situação, procure um texto que esteja de acordo com aquela situação da tua vida e assim você irá escutar melhor o Senhor que fala ao teu coração. Mas eu não diria que é errado, embora eu não tenho esta prática de abrir assim. Eu gosto mais de ler o texto do dia. Estão pedindo formação. Podemos ver outros momentos desse. Gostei da experiência, viu? Primeira vez, fiquei animado. Mais alguma pergunta? Então nós ficamos por aqui. Eu agradeço pela tua participação. Quero te dizer que para mim foi muito frutuoso poder partilhar esta experiência de oração já feita por mim há muitos anos. Como dizia, desde 95, quando entrei no seminário, é uma experiência que enriquece a minha vida cristã, a minha vida espiritual. E mais uma vez eu te motivo para fazer a leitura orante da Palavra de Deus. Vamos recordar? Invoque o Espírito Santo, leia o texto, medite o texto, faça a oração do texto e a contemplação. É aquilo que Deus fala à nossa vida. Tenha você uma boa experiência de oração, que o Espírito Santo te ilumine e te conduza. Boa noite.